Então, meus jovens, nós estamos aí agora falando de maneira natural, meus jovens, não estou mais com brincadeira. Vou começar a falar jovens agora, gostei da ideia. Gostou? Gostei. Então, vamos lá. Então, jovens, mais uma aula, né, Deise? De física, exatamente, professor Décio. E vamos continuar falando de movimento, né? Hoje nós vamos fazer aquela união. União faz a força, Décio, já ouviu essa frase? União faz a força. Então nós vamos falar de união faz a força aqui, né? Inclusive a aula de hoje é um gostinho de uma aula da próxima unidade que nós estudaremos. Exatamente. Na verdade, é só para você ter uma ideia. Não preocupe muito, porque ela será novamente editada numa aula mais para frente, tá? Não se preocupe. Isso, hoje vamos fazer uma introdução, né, dessa aula. Justamente. Bom, galerinha, do que nós estamos falando? Estamos falando de lançamento oblíquo. Aí você pensa, eu já estudei lançamento, movimento horizontal, né, Décio? Eu já estudei movimento vertical. E o oblíquo? Quando pega os dois tipos de movimento? Oblíquo é qualquer direção que não seja horizontal e vertical, correto? Exatamente. Porque tem um ângulo, supondo vertical e horizontal 90 graus, né? Qualquer ângulo entre 0 e 90, a direção é oblíqua. A gente fala inclinado ou oblíqua, né? Uhum. Então, qualquer lançamento que seja entre horizontal e vertical é um lançamento oblíquo. Isso, e aí, pessoal, nós vamos fazer a união desses dois movimentos e vamos mostrar algumas situações para vocês, né, Décio? Sim, com certeza. Vamos começar? Vamos lá com a nossa aula de hoje. Então se liguem ali, pessoal, ó, vamos falar de movimento uniformemente variado, vamos continuar com o movimento uniformemente variado e vamos puxar também, né, Décio, um pouco do movimento uniforme aí. Isso. Vamos falar de lançamento oblíquo, vamos falar da trajetória parabólica, certo? Nós falamos da trajetória retilínea, né? E agora, uma trajetória parabólica. Lembre que o movimento uniformemente variado, mesmo sendo uma reta o movimento, o gráfico é uma parábola, mas aqui não, a trajetória é uma parábola. A trajetória que é uma parábola, tá, pessoal? Justamente. E vamos ver as equações desse tipo de lançamento também, né? Vamos, com certeza. Quais são as habilidades? Entender e resolver situações, problema, que envolvam um movimento de corpos lançado obliquamente, porque nós já falamos dos outros, né? Lançamento horizontal e vertical, nas proximidades da superfície da Terra, claro, Exatamente. Né? Ou pode ser de outro planeta também, da Lua, claro. Exato. Que aí a gravidade não será a mesma. Teremos uma aula só para falar da gravidade quando é outro planeta ou um satélite. Isso. E elaborar e resolver situações que envolvam movimento, claro. Exatamente. Isso aí é a base da cinemática. Olha só, vamos fazer uma introdução para começar a entender a situação, o que é uma trajetória parabólica. Lembrando que para se estabelecer a trajetória temos que ter um referencial adotado, né, Décio? Vamos continuar sempre com a ideia do referencial Justamente, adotado. É muito importante, senão não há ideia de movimento sem um referencial, né? Exato. Olha só, pessoal, considere um jato de água que sai de uma mangueira alimentado por uma torneira de vazão fixa. Volume escoado por unidade de tempo. Então, a vazão é o volume pelo tempo que essa água está saindo da mangueira. Tem uma velocidade de saída praticamente constante. Quem nunca, né, Décio, lavou uma calçada utilizando uma mangueira, né? Oh, todo mundo já usou, com certeza. Regar uma planta, certo? Certo. Então, todo mundo já utilizou aí, né? Então dá pra gente ver esse exemplo bacana. E todo mundo já deve ter brincado aí também, né? Jogando essa água aí. Apertando o bico a saída de água, ficar mais né? forte o jato, mas será que fica mais forte, né? Será que aumenta a velocidade porque diminui a vazão? Né? Então, são coisas que a gente vai estudar ainda também, Justamente. Né? Além disso, pessoal, à medida que variamos o ângulo de saída da água da mangueira, o jato atinge distâncias diferentes dentro de determinado alcance. Não é isso, Décio? Isso mesmo. O alcance é onde vai chegar no final, né? Exatamente. Lançado daqui até onde? Olha só o desenho. A professora Deise, né? Não. Não, parecido. Não. Né? Tirei do livro do Casurito isso daí, ó. Então veja que a trajetória descrita pela água trata-se de uma parábola, olha lá, né? Vamos só para riscar que eu... alguém tá tirando uma foto, né? Eu quero riscar um pouquinho. Tá uma certa distância aí da menina, verdade. A pessoa ela tá parada em relação à menina, né? E tá observando o movimento ali do jato d'água. Olha, opa, vamos voltar aqui. Achei que tinha. Pronto. Olha aí, ó, uma parábola, né? Olha, eu tô bom com a mão, hein? Né? Olha aí, né? Então, você percebe que a trajetória da água sai
formando uma parábola, né? Dá para ver direitinho ali, ó. Claro que eu só risquei para poder concentrar, né? Onde é o movimento. Então, um corpo lançado obliquamente, pode ver que aqui, olha, nós podemos dizer por que é oblíquo. Olha bem, se você analisou aqui que é horizontal, X e Y, então um lançamento oblíquo. Lançou numa direção diferente da horizontal e da vertical. Então o lançamento foi oblíquo, fazendo essa parábola. Olha o ângulozinho aqui, ó. Olha o ângulo aqui, certo? Isso. Olha o nosso ângulo de lançamento. Diferente de 0 e de 90, Isso. né? É um lançamento assim, para cima, né, desce, mas só que não está exatamente 90 graus, então ela vai, ó, lembrando que sempre quando você lança alguma coisa, a gente tem a atração. O lançamento é para cima, mas ele vai para cima e para frente, né? Exatamente. Outro exemplo bem Ele está subindo simples. até o ponto mais alto e depois ele vai descer. Que a água chega num ponto, né? E ela vai descer, subir e depois descer, cair, né? Exato. Outro exemplo, ó, no esporte, por exemplo, olha, nós temos ali o salto, ok? Ali nós colocamos ali a trajetória de uma bola de basquete, né? Justamente, tem uma equação ali, mas nós não vamos utilizar essa equação agora, é só para ver a trajetória que está marcada pela linha azul. Então, ali, olha só, tanto o salto ali em distância quanto o lançamento de uma bola de basquete também são lançamentos com trajetória parabólica, são lançamentos oblíquos, certo? Então, assim, jovens, o movimento executado pela água da mangueira é um exemplo de lançamento oblíquo. Da mesma forma que o movimento de um atleta da modalidade aí do salto em distância e a trajetória também adquirida por uma bola de basquete. Salto com vara também de altura, salto com vara. Né? Por exemplo, você pegar uma bolinha de papel, aí você vê o lixeiro assim, deixa eu ver se eu acerto. Também vai. Né, numa nada de jogar no colega da frente, né? Tá distraído, chamar a atenção dele para aula de física, começou a dormir. Mas não pode, não. Então, assim, nós podemos ter no cotidiano vários tipos de trajetória oblíqua. A gente pode estudar isso daí. Continuando. Justamente. Olha aí, o lançamento oblíquo ele ocorre quando um objeto inicia o seu movimento formando um determinado ângulo horizontal, como nós falamos. Exatamente. Né? E nesse tipo de lançamento, o objeto executa dois movimentos simultâneos. Olha aí, aqui vai entrar nosso estudo aí dos dois movimentos simultâneos. O professor Décio desenhou lá um gráfico, né? X e Y. Então, a gente tem a simultaneidade desses dois eixos, ou seja, dessas duas direções, pessoal. Lá na direção horizontal e vertical. Então, ao mesmo tempo que executa o movimento na vertical, subindo e descendo, também se desloca na horizontal, atingindo uma distância, né? Isso. Isso chama movimento independente. Vem com nós Galileu, aqui? inclusive, pessoal, olha bem. Nós teremos só uma aula para falar sobre isso ainda, porque eu falei, é um gostinho. Tem muita coisa aqui que vai ser falada em aulas separadas para frente, onde vocês têm um movimento independente. Isso. Né? Porque você lançou, tem um movimento para cima, que faz com que a bola de basquete lançada sobe e desce, mas ao mesmo tempo também ela vai para frente. E nós podemos ver que esse lançamento é um movimento uniformemente variado, né? É um movimento uniformemente variado, mas o para frente, que faz ela movimentar para frente, vai ser um movimento só uniforme. Exatamente. Né? É isso mesmo, pessoal. Vamos ver um exemplo para poder aí entender isso melhor. Já colocamos exemplos lá dos atletas, da água na mangueira, vários outros exemplos. Então, a partir de agora, nós vamos começar a visualizar onde é que nós vamos pegar as equações lá do MOVE e do movimento uniforme também. E vamos utilizá-las, né? Isso, exatamente. Vamos ver, olha só. Como exemplo, pessoal, tem um joguinho famoso, ele era, na verdade, aí uns anos atrás, ele era um joguinho bem famoso. Joga até hoje. Joga até hoje, é bem bacana, eu gosto dele também. É o joguinho lá que você baixa no seu celular, né? É o Angry Birds. Então, ali o que acontece? Nós temos um estilingue e, ao lançar os pássaros, estes descrevem parábolas. E o objetivo é determinar a distância da origem ao alvo para acertar e ganhar o jogo. Então, nós tínhamos que pegar aqui, E é bom que ele mostra a trajetória, né? Esse joguinho ele mostra, é muito legal. Então, ele vai daqui, ó. Aí o que você fazia assim, né? Tu pegava aqui o passarinho, aí tu puxava ele um pouquinho mais pra cá. Isso é estilingue, né? Justamente. Se for perto, tu deixava ele mais pra cá, né? Se tu quisesse que ele fosse mais rasante, colocava ele por aqui. Se eu quisesse que ele fosse bem alto, eu puxava bem aqui, certo? Justamente. Então isso, pessoal, olha só, trajetória
parabólica aqui, ok? Aí, olha só, aí você pensa aqui, né? Tá aqui o joguinho de passarinho, ele vai atingir um alcance, né, Décio? E para fazer esse jogo? Quem executou esse jogo teve que usar física. Exatamente. Se não colocasse as equações lá no programinha, jamais faria essas trajetórias. Exatamente. Aí você pensa, mas como podemos encontrar a altura e a velocidade nesse tipo de lançamento? Tem como, Décio? Com certeza. É só usar nas equações, né? Exatamente. Do movimento uniformemente variado e usar, inclusive, a gravidade, né? Porque nós sabemos que nesse tipo de lançamento, a parte vertical precisa da gravidade. Exatamente. Vamos ver um desenho? Olha só. Vamos lá. Que bonitinho aqui, ó. Ali no desenho a gente tem a partir do ponto zero, que é onde está o estilingue, vamos considerar, né? Com os passarinhos ali pronto para serem lançados. E considere zero também para a altura. Então, olha só, a gente vai considerar zero aqui, vai começar do zero no caso. Daqui para cá, ele vai atingir uma certa distância na horizontal, no X, certo? E aqui, olha só, a gente vai considerar, ó, a partir do zero para ele atingir uma altura, né, Décio? Justamente. E tá aqui, olha só, gente, o nosso lançamento, ó, ele foi executado, obliquamente, ó, que bonitinho aqui, ó. E ele vai seguindo a trajetória. Então aqui a gente tem a altura máxima que o pássaro atinge, certo? Aqui nós temos o ângulo, olha só que bonitinho, em relação à nossa... E é por isso, né, Deise, nós podemos fazer duas ideias de movimento, porque quando ele chega nesse ponto mais alto, ele não sobe mais. Exato. Se não sobe mais, é porque ele parou de subir. Mas ele continua para frente, a velocidade é zero. Mas será que essa velocidade é zero em tudo? Como ele, se fosse zero, ele só caía, né? Exatamente. Mas ele continua para frente. Então, é zero na subida, mas não é zero na horizontal. Então, tem duas velocidades que nós temos que analisar aí. Não basta analisar apenas uma, né? Exatamente. Então, olha só, o que o professor Décio está falando, pessoal, o eixo Y informa a altura que o pássaro pode atingir e o X informa a distância que o pássaro vai alcançar, certo? Então, nós temos que analisar dessa forma, porque se a velocidade zerar em tudo, vem cá, pessoal, olha só, vem com nós aqui. Se a velocidade zerar em tudo... Ele parava, caía, né? Só. Devido à ação da gravidade, Ele fazer isso aqui, ó. Chega, pop, não continua. Mas ele atinge o máximo e continua, né? Então, se ele continua e a velocidade de subida é zero, o que faz ele continuar? Continua o movimento e movimento quem mede a velocidade. Tem que ter uma outra velocidade. Tem que ter uma outra velocidade. Então, na verdade, a velocidade é uma só, mas composta de duas componentes. Isso. Uma que faz ele ir para frente e a outra que faz ele subir. Exato. Né? E temos um desenho bacana também para representar. Olha só, pessoal, outro nosso desenho aqui que foi colocado. Olha ali, ó. Então, a velocidade do corpo, né? Isso. Então, isso que está representado aqui, pessoal, nesse verde, indica a velocidade, olha só que eu estou circulando com a borracha, indica a velocidade de lançamento. Então, aqui, olha só, como o professor Décio falou, ele atinge uma certa altura, ele tem um certo alcance, então eu tenho que analisar essa velocidade nas duas direções, né, Décio? Justamente. Olha só, horizontal, a gente tem a componente da velocidade na horizontal. Como horizontal é x, vamos chamar de V0 de x, ou seja, a velocidade inicial aqui na horizontal, a gente fala que é a componente, né? Componente que veremos na nossa próxima aula, né? Também, que é a aula 17, sobre vetores. Isso. Aí vai dizer direitinho como é que a gente divide essas componentes, uma só transforma em duas. Exatamente. Então aqui, pessoal, para nós começarmos a entender a ideia de movimento simultâneo, ou seja, se eu lanço algo aqui com trajetória parabólica, certo? Essa velocidade, ela vai ter componente nas duas direções de movimento, ou seja, horizontal, vertical. Para não misturar, né, dessa, a gente chama de x o que está na horizontal e de y o que está na vertical. Então aqui eu tenho a componente vertical de lançamento, certo? E aqui, olha só, a velocidade de lançamento que faz um certo ângulo. Normalmente, em matemática, utiliza x na horizontal e y na vertical, só para seguir, né? Para não ficar... Então, para o observador externo, que no caso é a pessoa que está jogando, a gente tem uma parábola, certo? Justamente. E a gente pode achar essas componentes aqui, Décio? Com certeza. Né? Nós vamos ver isso mais em vetores, mas para aquecer, olha só, a gente vai achar essas componentes. Uma decomposição no eixo x e no eixo y. Lembrando, pessoal, olha só, então tá aqui o ângulo, certo? O ângulo
Aqui, deixa eu colocar aqui. É uma função trigonométrica, então Isso. trigonometria, seno e cosseno, né? Já falamos de tangente nas nossas aulas anteriores, né? Aceleração era a tangente lá do gráfico, né? Então agora nós vamos falar de seno e cosseno. A gente pode fazer uma brincadeirinha aqui dessa seguinte forma, olha só. Esse aqui, olha só, ele tá bem do lado, né? Ele tá deitado, certo? Deitado? Tá deitado aqui, olha só. Muito bem. Tá deitado, né? Então ele tá com sono. Com sono, cosseno. Então eu sou mais o X que o Y. Então aqui, olha só, ele tá deitado, pessoal. Então ele tá tocando aqui. Se ele tá deitado, ele tá com sono, ele é o quê? Cosseno. Então isso aqui... Com sono. Ó, cosseno, desculpa. Cosseno, com sono, cosseno. Mas também tem o Y, olha só. O Y ele tá em pé, certo? Então ele tá sem sono, seno. Então, olha sem só. Sono, em sem pé. sono, seno, certo? Animado, igual os alunos estão agora assistindo a aula, todos sem sono. Exatamente, pessoal. Então, para brincar, para você nunca errar mais onde fica o cosseno e com onde fica o sono seno. Deitado, sem sono em pé. Muito bem. Entendido, pessoal? Vem aqui com nós aqui, olha só. Ali, ó. Então, nós temos ali, ó, com sono, Sem cosseno, sono. é o que está deitado. O que tiver em pé sempre vai ser sem sono, vai ser seno. Seno. É só você Cosseno. colocar a componente Eu correspondente. tinha pensado nisso, Deise. pessoal, Com seno, com sono. Sem seno, sem sono. Se o que está com sono é x, então vai ser com sono de x, é cosseno de x. Quem está sem sono está em y, então vai ser sem Só sono não de aprende y. física com a professora Deise se não quiser, viu? Seno de y. Olha aí, ó. Excelente, gostei. Muito Né? bom. Então, qualquer letra que você tirar e colocar, dá para fazer a brincadeira do com sono, sem sono, certo? Certo. Então, ali nós temos Vx, V0 com sono. Deitado, X. Né? com sono e o outro sem sono, certo, Então, Y pessoal? em pé, X deitado. Exatamente. Muito bem, horizontal e vertical. Ótimo. Isso mesmo, professor Décio pegou a ideia. Isso mesmo, pessoal. Então, se liga ali, olha só o que nós temos. Nunca é tarde para aprender. Né? 56 anos aprendendo com sono e sem sono. Então, pessoal, em X é cosseno do ângulo, certo? E a velocidade inicial. Essa velocidade inicial é a velocidade real, né? Isso, a velocidade Só que a parte real. dela que faz movimentar, V0x. E Y, a parte que faz subir, né? No lançamento oblíquo. Exatamente. E aqui o ângulo, olha só, de 0 a 90, né? Então vai depender aí, vai ser de 0 a 90 esse ângulo. Fechado, pessoal? Então acho que deu para fixar. Quando forem para a unidade 2, né, Décio, já vai estar bacana aí o com sono e o sem sono. Próxima aula já começa. Então, pessoal, olha só como nós estávamos falando. Desta forma, podemos observar que o lançamento oblíquo pode ser separado em dois, né, Décio? Olha aí, ó. Isso, um movimento retilíneo uniforme, que é na horizontal, é o eixo OX, quer dizer, da origem partindo na horizontal X, né? E com uma aceleração zero. Então, não tem aceleração no horizontal. A aceleração só existe da gravidade no vertical, tá? O movimento retilíneo uniformemente variado, que é na direção vertical no eixo OY, claro, né? Sem sono, devido à aceleração da gravidade. Porque se você lançou qualquer objeto, ele vai subir ou descer, ele vai ter a ação da gravidade, porque todos os corpos são puxados em direção ao centro da Terra, puxado para o solo, né? Exatamente. E se nós formos fazer um desenho para representar, nós vamos ver isso melhor em vetores, mas ficaria mais ou menos assim. Olha só, Décio, vamos observar aqui, ó. Tá vendo que os tamanhos das setinhas azul e verde e vermelha vão mudando? E Sim. isso representa, olha só, se você for ver aqui vermelha, pessoal, ó, ela começa grandona, né? E ela vai diminuindo, olha só, tá vendo? E chega aqui em cima, no ponto máximo, tá vendo que não tem? Ela zera, né? Ou seja, VY é 0 na altura máxima, certo? Só a componente vertical. Só a componente Lembrando que vertical. a azul aí é a componente horizontal, ela é a mesma o tempo todo, é o Tá mesmo vendo? Olha tamanho. só, azul, olha só, é o mesmo tamanho, ó, não muda. Observe Porque é um aqui, movimento ó. uniforme, a velocidade é constante, né? Isso, Nós olha aí, ó. sabemos disso. Então aqui, ó, Vx é constante, não muda, tá, pessoal? Então aqui, olha só, se a gente observar, se por um lado a componente vertical da velocidade é variável, ou seja, movimento uniformemente variado, pois depende da gravidade, como o professor Décio falou, que desacelera o movimento na subida
e acelera na descida. Então você pode perceber que na descida, olha só a setinha aqui, ó, a velocidade variando, ó, olha ela aumentando aqui. Diminuindo, né, na subida e aumentando na descida. Exatamente. Mas a azulzinha, ela continua sempre para frente, exatamente. mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho sendo constante. Exatamente, ela vai se manter constante, tá, pessoal? Pois não há forças agindo na horizontal nesse caso aqui. Então, a velocidade em x, ela é o quê? Constante. Fechado? Entendido isso? Então, aqui a gente tem lançamento na vertical aqui, a nossa componente é movimento uniformemente variado. E na horizontal nós temos aí o... movimento uniforme. Exatamente. Né? Pessoal, olha só, aqui nesse slide, que vamos ver o próximo, né, Décio? Ele é um videozinho que mostra lá a diferença dos ângulos. Isso, o link está no plano de aula, né? Tá no plano de aula o link e o professor vai passar para vocês, né? Justamente. Você vai colocar lá no YouTube e vocês vão ver lá a questão do ângulo. Vocês vão ver, pessoal, que se a gente variar o ângulo, né, Décio, o que acontece se a gente variar esse ângulo? Se você variar o ângulo, você pode ter distâncias diferentes para ser alcançada, né? Uhum. E aí é legal esse vídeo, assistam. O professor pode passar o link para vocês, é no YouTube, é liberado, você pode assistir uma quando você animaçãozinha quiser. curtinha, Muito tá? legal. Assistam por favor, tá? Então vamos lá, né? Olha só. Então ali, continuando da nossa figura, a gente pode fazer outras observações importantes, né? E em cada instante, a velocidade vetorial do Demorei objeto... a falar. Mas pode falar disso. Então ali, pessoal, em cada instante, a velocidade vetorial do objeto é tangente à trajetória parabólica. Então ela possui direção estabelecida pela combinação entre as velocidades horizontal e vertical, né? Justamente. Aí falamos de seno, cosseno e tangente. Tabela trigonométrica é muito importante, não precisa decorar, né? Isso tem em todas as questões, tanto no Enem como nas avaliações. Seno e cosseno. Ou nas nossas aulas, o seno, cosseno e tangente vai ter, não precisa decorar nada. Ó, quando o pássaro retorna ao mesmo nível, né, do lançamento, sua velocidade final é igual à velocidade inicial, mesmo nível. Se for no mesmo nível, a velocidade final é igual à velocidade inicial. Okay. Claro que nesse joguinho, às vezes, ele passa, né, do ponto e desce para um ponto mais baixo. Acontece de ele estar num lugar mais alto, mas se for do mesmo nível. Ó, pessoal, mesmo nível aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar outra cor, verdinho, tá bom. Ó, tá vendo? Ele foi lançado daqui e ele retornou ao mesmo nível. Então, nós vimos até na aula passada, né, Décio, que essa velocidade aqui de chegada ao solo é igual à velocidade de saída no lançamento vertical. Nesse joguinho, às vezes, ele tá num ponto bem alto, né? Aí, quando ele passa daquele nível, a gente vai ver um exercício mais tarde, em outras aulas, que realmente aí a velocidade não é mais a mesma. Ela aumenta, continua aumentando. Isso, e para isso nós temos as equações do movimento, né? Que são as mesmas, substituir aqui e nós podemos calcular. Então, por exemplo, se ele chega até aqui, a velocidade não vai ser igual à velocidade de lançamento. Então, nós vamos ter que utilizar a equação para poder, por exemplo, calcular essa velocidade. Em cada instante, né? Isso, ok? Ou em cada posição. Então, aí mostra que cada ponto da trajetória parabólica está associado a uma velocidade vetorial resultante. Nós vamos ver esse vetor, mas só que para demonstrar, pessoal, ela teria essa forma aqui, certo? Que muda a direção e de intensidade em cada instante, né? Lembrando que isso aí é vetores, né? Então não pode simplesmente pegar o número, são vetores. Ok, exatamente. E ali vamos ver as expressões. Se eu quero calcular a distância, se eu quero calcular a velocidade, a altura, dá para calcular, né? Nós chamamos de distância no eixo x de x, né? X final depende de um x inicial, uma velocidade inicial no eixo x. O x depende do x, o y do y. Exatamente. Não esqueçam disso. Vezes o tempo. Como a posição inicial considerando a origem, fica mais simples, né? Isso. E por que x, pessoal? X é movimento uniforme. Então, a gente pegou a mesma equaçãozinha lá do movimento uniforme e colocamos para cá, para diferenciar, a gente colocou x. Lembrando que essa equaçãozinha é de primeiro grau, velocidade constante, certo? E quando eu saio da origem, a gente coloca ali que o alcance é a velocidade em x vezes o tempo. E lembrando, olha só, que a velocidade em x está com sono, né, Décio? Olha aqui, ó. Está com sono, deitado. Está com sono. Então, tá aqui. Para EX, a gente tem basicamente essa
expressão aqui E para não calcular precisa o preocupar alcance. com a velocidade inicial em x, porque a velocidade inicial em x é a mesma final, durante todo o Exatamente. trajeto, que ela não muda. Por isso que o V0x aí não é importante. O momento uniforme não tem V0x, só exato. tem Vx. Entendido isso? E a gente aqui, ó, tá bom, gente, movimento uniforme fechou aqui, né? Porque essa velocidade ela é constante, então você vai utilizar ela sempre aqui, ó. O que vai Justamente. mudar é o alcance, certo? E aqui, pessoal, a gente também tem o movimento uniformemente variado lá para vertical. Nós vamos pegar simplesmente as mesmas equações do movimento uniformemente variado, mas para diferenciar de x, a gente coloca y, claro. certo? Então, temos que no ponto mais alto, nós já falamos isso, nós temos aí a direção de sentido, né? A mudança aqui na Porque questão está do subindo, sentido. muda para descer, tem que mudar. E tem que Isso. parar para isso acontecer. Então, lembrando, a velocidade lá no ponto alto, ela é zero, mas em y, porque em x ela sempre é constante, certo? Olha só. E ao contrário do que ocorre no movimento retilíneo, né, vertical, no lançamento oblíquo, o projeto não para no ponto mais alto. Porque quando você lança para cima, como nós vimos em aulas anteriores, só verticalmente, ele para e volta. Só que ele não para totalmente o corpo. Ele para só de subir. Isso. Né? Então ele deixa de subir, mas continua em movimento na horizontal, descendo e indo para frente. Exato. Ele sobe indo para frente, depois ele desce indo para frente. Né? Exatamente isso. Olha só, pessoal. Lembrando que o y é sem sono, né, Décio? Olha só. Isso. Seno. Tá aqui a nossa equação, função horária Olha lá. que agora tem a gravidade, porque a aceleração é da gravidade. Olha ela aqui. Então, isso aqui eu posso achar e substituir aqui e calcular qualquer velocidade. Se eu tenho para velocidade, eu também tenho para quem? Para altura. Olha só a altura. Justamente. A altura em cada ponto, né? Isso, ó, lembrando que é em Y, tá, pessoal? Aqui, ó. E também tem Torricelli, já que são todas as equações lá do nosso movimento, né? Como esse lançamento não tem um lançamento para baixo, ele é lançado para cima, tem que começar a equação com o negativo. Certo? Então vem com nós aqui, pessoal, olha só. A gravidade tem que estar negativa. Lembrando que o lançamento não é lançamento para baixo, né? Lançamento oblíquo tem que ser lançado para cima, porque para baixo não tem sentido, né? Então, você dispara aqui, ele saiu com uma certa velocidade. Aqui Isso. é movimento uniforme, nós temos uma equação, que é a função horária do espaço, para a gente calcular o alcance. A diferença é que o x é consono, então você tem que a velocidade em x, que ela é constante, ela é a velocidade inicial vezes o cosseno, e ela é única. E aqui nós temos em y, já que ele vai até um ponto, né, desce, ele deixa de subir e desce, certo? Ele está sujeito à aceleração da gravidade, né? Logo, movimento uniformemente variado e todas as equações. E começando subindo, a gravidade negativa. Por isso está menos lá. Então, tu tem velocidade, função horária também da altura e Torricelli. A diferença é que você vai colocar o y e o V0 de y é justamente o V0 vezes o seno. Justamente. É o que acrescenta, né? O seno e o cosseno aí no nosso movimento. Corretíssimo. Não tem como errar. Você sabe que quando for x, cosseno, y, seno. Mas tem exemplo, vamos ver? Vamos lá. Olha só, pessoal, se liga no exemplo ali, ó. Olha, um canhão dispara uma bala com uma velocidade inicial igual a 500 metros por segundo. Em módulo, 500 metros por segundo, hein? Uma Rápido, bela né? velocidade, né? Certo? Olha aí. E a 45 graus. Então deu o 45, que é o ângulo, você tem um seno e cosseno de 45, que é igual, aí não tem problema, né? Desprezando o atrito e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando o vento, etc. e tal, determine o alcance máximo horizontal dessa bala do canhão. Então, assim, um ABC, todos 2, já sabe que dá 2,5, né? Só não sabe qual é a unidade aí, ó. Já facilitou. Se encontrou 3 ou 4, já pode começar o cálculo de novo. Pois é, aqui, pessoal, olha só, lembrando, só para fazer um desenhozinho do professor Décio leu, então nós temos aqui, ó, a bala de canhão, agora sim dá para fazer redondo, né, Décio? Bala Ela é quadrada, lançada, aí você vai gente, difícil lançada. obliquamente, com uma velocidade inicial de 500 metros por segundo. E um ângulo de 45. Um ângulo de 45, como assim, professora? Com horizontal. Então você pega aqui, ó, faz um gráfico aqui bonitinho, ó.
Coloca aqui. Então, nós temos X e nós temos o quê? Y, certo? E aqui nós temos o ângulo de 45 graus, ó. Olha o que ele está perguntando. Determine o alcance máximo horizontal. Justamente. Então, ele quer saber a distância percorrida em X. Então, ele vai aqui, vai embora aqui, ó. Qual será essa distância aqui, né? É isso que ele quer saber. Opa, e tu lembra? O X, ele está em que movimento, Décio? O X é um movimento uniforme, né? Então, movimento uniforme. Fácil. Velocidade o quê? Constante. Constante. Então, a gente utiliza... Mas a velocidade constante é a parte da velocidade do 500. Não são os 500 que é constante. Parte dele, né? Lembrando disso. 500 é a velocidade do movimento, não é a velocidade em X, né? Vem aqui, pessoal, olha só. Então, ali, essa velocidade 500, essa velocidade aqui, certo? É a velocidade real dele, correto. Velocidade real. Nós podemos projetar ela aqui. Que parte dela está fazendo esse movimento horizontal com sono? E... sem sono. E sem sono, certo? Como eu quero o alcance, você vai utilizar a função horária do movimento uniforme. E olhem lá, pessoal, o formato dela. A velocidade lá, né, a nossa posição, que está escrita no quadro, vejam só. Vamos ver. X igual a x0 mais Vx vezes t. Ou seja, é a nossa velocidade real em x, que está com sono. Como é que a gente acha ela? Olha lá. Velocidade inicial, que foi os 500 vezes o cosseno do ângulo, que é 45, né? Claro. Exatamente. Então, ou você pode calcular aqui fora, né, Décio? Ou, se você quiser, você pode substituir, certo? A gente colocou como uma posição inicial sendo 0, já que ele não determinou uma posição sem ser 0. Considera que vai ser a distância total, né? Isso. E aqui, pessoal, o que vai acontecer? Sumiu 0, tá aqui. Então, se você encontrar ali, fica mais fácil, né? Ó, foi substituído aqui, tá aqui o tempo, ok? Vamos colocar aqui, olha só. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, só que não temos o tempo. Temos que ir atrás do tempo, não temos? Justamente. Aí, então... pessoal, olha só, vem aqui com nós aqui que a gente vai querer dar uma dica para vocês. Vamos lá, é movimento simultâneo, né, Décio? Corretíssimo. Lá no movimento uniforme tem uma equação, certo? Muito bem. Né? Lá no movimento uniforme também tem uma outra que pode ajudar, né? Então, pessoal, olha só, tu pensa assim, poxa, professora, eu quero alcance. Aí a senhora, professor, desce calcular lá, colocou 250 raiz de 2t. Falta quem? O T. Aí tu pensa assim, pessoal, se não tá numa componente, tem que estar na outra componente. Então, o que você não achar na equação que fica na horizontal, tu vai procurar onde? Justamente na componente vertical. Né? Porque o movimento é simultâneo, então hoje o tempo... eu acompanho o raciocínio. Né? O tempo ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo. Para cada posição, tanto em X como em Y. Tá vendo? O tempo que ele faz isso, né, Décio? É o mesmo tempo que ele faz isso. Então, por que não pegar da outra equação? Por que não? Posso, não posso? Pode. Vamos pegar? Fazer isso. Vamos fazer isso? Lá. Então, se liga lá, pessoal. Olha só. Fazendo isso, olha ali. Vamos lá, então. Continuando, né? A altura máxima. A gente sabe que na altura máxima a velocidade final do Y é 0. Exato. Mas a inicial V0Y precisa de sem sono, né? Sem sono. Então, olha só. Quando eu quiser achar o tempo ali, olha só, passou para um lado, né? Ali só está ajeitando a equação. Ajeitando. Né? Para achar o tempo. Preciso da velocidade, do valor da velocidade real lá no sem sono, que é o Y, né? Também. Vamos calcular, olha só, tá ali. Agora, seno em vez de cosseno. Você pode calcular fora, você pode substituir, que bonitinho, olha. Pode colocar direto, né? Se quiser. Então... Esse é o tempo de subida até a altura máxima. Olha lá, ó, é a velocidade inicial que é 500, vezes o seno de 45. Que, na verdade, é o mesmo do cosseno, né? Seno e cosseno de 45 são iguais. Exatamente. Ali foi 500 dividido por 10, né? Lembrando aqui. Simplifica lá para nós, lá, olha só. Não esqueçam que 500, aí ficou 50. 500 dividido por 10 é 50, né? E o seno de 45 é de 2 sobre 2, não é isso? Justamente. E dividido ali, ó, 25 50 por 2. por 2 dá 25, né? Agora sim, o que a gente pode fazer é pegar esse tempo, substituir na equação do alcance e finalmente achar, né? Sim, lembrando que o tempo de subida, o alcance máximo, tem que subir e descer. Exato. Né? Nós temos aqui um movimento, esse movimento. Até no ponto mais alto, você tem um tempo de subida. Isso. E depois tem um tempo de descida.
Como o nosso movimento é o mesmo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se eu tenho o tempo até a altura máxima, basta multiplicar por 2, corretíssimo? Corretíssimo, ó. Vamos colocar lá. Vamos aqui, porque agora você... Porque ele quer dar alcance máximo. Para o alcance máximo, ele vai ter que ter executado todo o movimento, né? Então, olha vezes só. 2, então, ó. Certo? Por isso, multiplicou por 2. Subiu e desceu. Exato. Então, fica 50 raiz de 2. Então, lembrando que no alcance máximo, você tem que pegar o tempo lá de subida e multiplicar por 2. E a gente vai substituindo, né, o tempo aí, né? na função, né? Olha só que bonitinho. Aqui tá aqui nossa função. Ó, 250 raiz de 2t. Aí substituir o t, olha só ali. 50 raiz de 2, né? Uhum. Aqui a gente sabe que é fácil, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2. Exato. Como nós temos aqui radical igual, né? Então, raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. 2. Tá então, ali, olha só. O podemos valor. fazer isso certinho, né? E olha ali, ó. Também ela saiu imagine, 500 metros por segundo. Ó o alcance dela aí, ó. 25 mil metros, 25 quilômetros. Mas lá, se a gente for perceber na alternativa, deixa eu achar aqui o slide. Peraí. Tá em notação científica, Décio. O que a gente tem que fazer lá? Nós precisamos transformar, né? Então vamos transformar isso daí, aqui, ó. claro, né? 4 casas, né? Uhum. Então, 4 casas fica 2,5. Só apagar aqui para vocês. Vocês já copiaram, já viram direitinho. Lembrando que nós temos aqui 2,5, porque notação científica. Exato. Vezes 10. 1, 2, 3, 4. Então, olha bem. Letra D. Letra D. Que legal, né? 2,5, 10 a quarta. 25 quilômetros, né? Os canhões potentes, os mísseis hoje, que Vem são com os nós canhões aqui, pessoal. antigos, eles vão até muito mais, né? É. Até 1.500, 2.000 quilômetros hoje. Os mísseis, né? Então, nós temos, por exemplo, alguns menores de 300, 50 quilômetros. Mas 25 para um canhão, 25 quilômetros aí, já era antes um canhão bem poderoso. Mas na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha fez canhões até com 300, 400 quilômetros, ficava em cima de um trem. Inclusive tiveram que enganar a Alemanha para invadir na Normandia, porque senão os canhões delas conseguiriam bombardear de longe. Olha aí, ó. Né? Isso que é cultura, Já naquela né? História época, né? também, Com né? certeza. Os canhões já tinham essa força de lançar distância E de enorme. ter um alcance grande, né, Décio? Isso. Então, ali, pessoal, fazendo ali um aparato, né? O que nós temos? Ó, tá ali a nossa substituição. Só lembrando aqui, deixa eu voltar. Nós temos que lembrar o seguinte, pessoal, olha só. Tudo que não tem numa componente, você vai encontrar na outra componente, ok? Então, se você tem esse tipo de movimento aqui e ele pede alcance máximo, o que é o alcance máximo? É você pegar justamente ali, ó, a componente em x da velocidade real e multiplicar pelo tempo, certo? Então, peguei ali a componente da velocidade em x, que é o com sono, né, Décio? Multipliquei ali pelo tempo, ok. Ah, professora, eu não tenho tempo, então você vai na outra componente, certo? Então, aqui pra gente ver, olha só, na outra componente, você vai ter que achar esse tempo bem aqui. Então, você pensa assim, todas as grandezas que não estiverem numa componente tem que estar na outra componente, que nesse caso aqui é a nossa componente y. Lembrando, pessoal, não vamos confundir, ó, essa aqui é a velocidade real, né, dessa, certo? Então, a gente tem que achar a projeção dessa aqui, que é constante, e nessa aqui. Justamente. Certo? Colocou, substituiu, fechou. Não é isso? É. Dá para fazer, ok? Bem tranquilo, né? Beijo. Aqui, galera, olha só, vem com nós aqui. Olha aqui. E lembrando que o tempo alcance máximo sempre é o tempo multiplicado por 2, que é o tempo de subida que tu acha lá na vertical. E descida. Multiplicado por 2. Facilitou por causa da velocidade, né? Porque a gente achava a velocidade no ponto mais alto era 0, facilitou o cálculo. Mas daqui a pouco a gente volta com revisão, né? Com certeza, fazemos nosso resumo. E depois aí nossos exercícios. Deles, né, no caso. Deles. Dessa vez Deles. deles. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.